Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui. Estou aqui com você, live Mulheres Posicionadas, e a gente vai falar da palavra de Deus. Vamos falar sobre posicionamento, vamos contar experiências. Hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Fátima Leite, daqui a pouquinho ela vai estar entrando. E eu quero te lembrar, mulher, você é especial e Deus tem um propósito na sua vida. O Senhor tem uma obra para realizar. Assim como Ele usou Débora, Esther, Ruth, Ana, Priscila, eu poderia falar várias aqui para você. Ele também quer usar a sua vida. Na onde você está? Não precisa, eu vou ficar inventando muito. Não, aonde você está, você é uma ferramenta, você tem um potencial poderoso que o Senhor já entregou nas suas mãos. Você só precisa fluir naquilo que Deus tem para você. Amém? E eu quero te dizer que as lives, né, nós estamos fazendo na quinta-feira agora, nas quintas, nas sextas, porque segunda eu não consigo mais fazer live por um bom tempo. Mas Deus sabe todas as coisas, eu creio que muitas pessoas vão se conectar conosco, vão ouvir, vão receber aquilo que o Senhor tem para entregar através da nossa vida. Louvado seja Deus. Já vou convidar aqui a mulherada. Vai entrando aí, amadas, vai dando um oizinho aí. Aqui, ó. E vou chamar as mulheres aqui para estar conosco, porque maravilhoso é ter a sua presença aqui, mulherada, para a gente poder compartilhar juntas, podermos ministrar uma na vida da outra. Isso é muito bom, muito gostoso, e é isso que vale a pena. Amém, amadas? E o Senhor, Ele tem sempre algo para entregar para a nossa vida, né? A Bíblia diz que quando Ruth, né, uma mulher moabita, uma mulher que resolveu seguir o Deus de Israel, resolveu se posicionar, resolveu sair do seu lugar ali para poder estar fazendo aquilo que o Senhor ministrou no coração dela. Agora ela é viúva, o marido dela morreu, ela não tem mais nada para fazer no lugar que ela estava, então ela fala: o quê? Eu vou seguir aqui a Noemi. E ela vai com Noemi, fala: eu vou ser com você, aonde você for eu vou, enfim. Amadas, eu quero falar de você, não quero contar a história de Ruth, eu quero te dizer que um posicionamento gera resultados para sua vida. Um posicionamento gera milagre para sua vida. Um posicionamento seu gera coisas sobrenaturais de Deus para você. Quando você se posiciona aqui, Deus prepara lá, tá entendendo? Quando você se posiciona aqui, o Senhor tá fazendo lá em outro lugar. E às vezes o Senhor vai falar: vai, pode ir que eu estou na frente. Quando você chega, tá tudo pronto, tá tudo preparado. Você não tem que fazer muitas coisas porque o Senhor já preparou o ambiente, a circunstância, a situação para receber você, que é mulher, você que é posicionada, lógico, homens e mulheres, né? A paz do Senhor, amados que estão entrando aqui, Luciana, Bispa, Cione, minha amiga, sejam bem-vindas. Estou aqui convidando a palestrante, que vai ser a Fátima, e vai ser uma bênção. Hoje ela vai falar aqui daquilo que o Senhor ministrou no coração dela, mas eu já quero que você vai convidando aí as pessoas, porque gostoso é quando a gente... Live é bom assim, né, gente? Quando a gente participa. Quando eu entro na live das pessoas, das minhas amigas, eu gosto de participar, eu gosto de comentar, porque é para isso, né? A gente vai escrevendo aí, vai falando aqui, enfim, e Deus vai fluindo em tudo. Então, voltando a falar sobre o posicionamento, é isso. Eu gosto muito desse tema. Esse tema é um tema que o Senhor entregou no meu coração para trabalhar com mulheres, para ajudar pessoas que a gente precisa. E às vezes se posicionar são coisas simples. As pessoas às vezes pensam assim: eu vou me posicionar numa coisa grande, vou me posicionar em algo extraordinário, né? Eu vou mudar de país, eu vou mudar de. Não, se posicionar na sua casa, sabe? Se posicionar como uma esposa sábia, se posicionar como quem é mãe, quem é esposa, né? Como uma mãe que edifica ali o lar, que cuida dos seus filhos, que tem paciência para ouvir, né? Criançada, gente, eu tenho duas meninas, eu passei a tarde hoje ouvindo elas ali. E às vezes a gente tem milhões de coisas para fazer e elas querem falar, né, os nossos filhos, e a gente tem que se posicionar naquele momento de escutar, de falar: não, eu tô aqui, vem, conta comigo. Porque é isso, é onde você está, no seu trabalho, fazer a diferença, se posicionar na presença de Deus, que é o fundamental. Porque quem não se posiciona em Deus, como é que você vai se posicionar em outra coisa, né?
primeiro posicionamento que a gente tem que ter é na presença do Senhor. É falar, Deus, o que que o Senhor tem para minha vida? O que que o Senhor quer que eu faça hoje? O que que o Senhor, para onde o Senhor quer me levar? Quem o Senhor quer me conectar? Porque aonde a gente vai, esses dias eu fui fazer algo, algo meu, particular, e o Senhor me usou para aquela pessoa ali que estava precisando e eu nem sabia. Então, assim, nós somos nada, nós somos pequenos e falhos, mas é falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. Para onde o Senhor quer que eu vá? O que que o Senhor quer que eu fale, né? Ministre sobre alguém. E é isso aí faz a diferença na vida das pessoas. Amém, amadas? Eu estou aqui esperando a Fátima entrar, mas enquanto ela não entra, a gente vai orando aqui, vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe essa live, que fale conosco, né? Que esteja no direcionamento de tudo aqui, porque Ele é bom, Ele tem alguma coisa para falar conosco, Ele sempre tem. Maravilhoso Deus aqui, ó. Tô convidando, amada. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és bom, poderoso, soberano, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Meu Deus, nós somos pequenos e falhos, mas nós temos um Deus grandão, um Deus que não perde batalhas, um Deus, Pai, que nos ensina, que nos capacita, que nos guarda, que ampara a nossa vida, meu Senhor. Obrigada pela sua presença. Espírito Santo, fica à vontade nesta live, esse meio de comunicação ao qual o Senhor também usa para edificar, para libertar, para curar, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam impactadas com a graça, com a palavra, com aquilo que o Senhor quer ministrar, meu Deus. Somos aqui como ferramentas, instrumentos. Traz a tua filha que vai ministrar aqui, Senhor, que nós possamos ser, Pai, instrumentos do Senhor nesta noite. Que cada vida que entrar aqui possa ser edificada, se sentir Senhor da glória. Meu Deus, como o Senhor tem falado com cada vida, assim nós queremos, assim nós pedimos, assim nós profetizamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Ah, ela entrou, gente. Chegou. Fátima Leite. Estou aqui te chamando para entrar na live. Eu convidei aí. Aceita meu convite aí, ó, para você entrar na live e aí comigo ao vivo. Enquanto isso, estou aqui falando. Aê, mulher! Ô, Glória! Paz do Oi, Senhor! amada. A paz, você tá bem? Estou aumentando um pouquinho o volume aqui. Sim, eu estou bem, graças a Deus. Quero já agradecer pela oportunidade, né? Cumprimentando também a todos que vão entrar aqui nessa live, que será uma bênção, porque o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é bom e Ele sempre tem uma palavra maravilhosa para nós. Amém. Seja bem-vinda, vai ser uma honra. A Fátima, eu chamo ela de tia Fátima. Ela não é minha tia, não, viu, gente? É que a Fátima ela trabalha também, né? Ela tem vários trabalhos maravilhosos, mas um deles é trabalhar com crianças também, né? Então ela Sim, trabalha cuidando ali na igreja, aonde Deus coloca, né, Fátima? Com criança, então a gente chama tia Fátima, porque na igreja a gente chama as tias assim, né? As pessoas que cuidam do ministério infantil, que é tão precioso, que é tão poderoso, né? Que as crianças, a gente brinca que as crianças são o futuro, mas hoje a gente já brinca que não é o futuro. As crianças é o hoje, né? A geração é a próxima geração. Então a gente tem que cuidar bem, né? Ensinar bem a palavra, enfim. Que bom. Seja bem-vinda. Não tem só esses trabalhos, né? Missionária na Casa de Deus também. Trabalha com o Ministério Jaboque ali. Conta aí para nós. Eu vou deixar você falar. Acabei de orar aqui, né? Que eu estava esperando você entrar, mas aí eu orei. E aí eu quero ouvir. Conta pra gente, Fátima. Quem é a Fátima Leite? Quem é a Fátima? O que que você faz? Se apresenta aí para o pessoal. Meu nome é Fátima Aparecida Leite Pereira, mas as pessoas me conhecem como Fátima Leite, tia Fátima Leite, e eu gosto de ser chamada assim, eu não ligo, né? Porque a nossa vida é assim, é cheia das maneiras, as pessoas têm a maneira carinhosa de nos chamar, e eu gosto de ser Fátima Leite. Eu frequento a igreja do Ministério da Assembleia de Deus Renovar, com o pastor Ricardo. Também trabalho na igreja com crianças, né?
assim, professora na IBD, e à noite também eu fico uma vez no mês com as crianças, porque hoje eu já não atuo diretamente mais assim, nem em coordenação, nada, mas eu sempre gostei de ajudar, né? E também eu faço parte do Instituto do Jaboque Kids, né? Que eu comecei também fazendo esse trabalho já há 8 anos atrás. E Deus tem trazido, assim, algo muito maravilhoso na minha vida, fazendo missões, fazendo trabalhos de rua, que é o que eu mais gosto. Que, na verdade, nós estamos falando de mulheres posicionadas. E para nós sermos pessoas posicionadas, todos nós precisamos ser. Porque tanto na vida material, espiritual, vida pessoal, principalmente em nossa casa, se nós não tivermos um posicionamento de você se posicionar para alguma coisa, nós não chegamos a lugar nenhum, não conseguimos fazer nada. É, Mas tem uma coisa, pastora, que paralisa as pessoas de serem posicionadas, que é o medo. é, Por muitas vezes as pessoas têm medo, porque eu digo porque isso já aconteceu muito comigo na minha vida, no começo do meu ministério, né? Eu tive muito medo, ainda tenho com alguns desafios que Deus coloca para gente, mas nós sabemos que Deus é bom e quando Ele chama, Ele nos dá uma capacidade que a gente não sabe de onde vem, é. né? Porque jamais eu achava assim que eu estaria em frente de uma câmera, jamais eu achei que eu pudesse estar em cima de um púlpito para ministrar, jamais eu achei isso, uma pessoa improvável, mas o Senhor ele escolhe, certo? E nós temos que ter um posicionamento. E a primeira coisa é se posicionar diante de Deus. Porque É. ele nos escolheu. E isso é maravilhoso quando eu penso e lembro disso, que não fui eu que o escolhi, mas sim ele que me escolheu. E ele escolheu a cada um de nós. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui, que está em Ezequiel, né? Ezequiel, que diz assim que põe-te em pé e eu falarei contigo. A palavra de Deus diz assim para nós. Hoje, eu buscando uma palavra para trabalhar isso hoje aqui, né? Eu encontrei, não sei, desde onde Deus colocou esse versículo no meu coração que está em Ezequiel 2:1, né? Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então, não que Ezequiel não estivesse em pé, talvez, mas ele não estivesse em pé espiritualmente, porque o Senhor fala que vai colocar o Espírito sobre ele, certo? E assim acontece conosco, muitas vezes nós precisamos nos posicionar. E eu venho assim, na minha vida, na verdade, em tudo que eu já fiz, quando eu conheci o Senhor Jesus, eu jamais imaginava que eu teria assim, uma oportunidade que Deus me chamaria. Quando eu fui convidada a primeira vez para ministrar em um culto infantil, eu falei, mas como que a gente faz isso? E eu fui buscar em Deus. Eu tenho o curso da PEC, também sou evangelista de crianças. E aí, então, eu tive que me posicionar. Ou eu faço a obra que o Senhor quer, porque todos nós nascemos com um propósito. E Uhum. qual seria o propósito de Deus para a minha vida? O que Ele gostaria de mim? O que Ele gostaria de você? Sabe? Então, nesse momento, eu tive que parar e me posicionar. Eu falei, não, eu quero que Deus trabalhar na obra de Deus ou eu não quero. E aí, então, foi onde eu comecei o meu ministério. Por muito tempo, eu pregava em congressos, mas depois de bastante tempo mesmo, eu fiquei conhecido como Tia Fátima, né? Conhecida como Tia Fátima, mas teve um tempo que eu tive que parar. Mas Deus tem seus propósitos. Eu parei de sair para ministrar em igrejas, em congressos infantis, mas foi necessário.
porque naquele tempo precisei dar uma parada. Mas Deus sabia por quê? Porque Ele estava preparando algo novo para a minha vida. E eu não sabia disso. Então, no momento, eu me entristeci. Eu falei, nossa, parece que agora eu não faço mais nada para o meu Deus. Quando a gente para, parece que a gente não está fazendo mais nada. Mas Deus estava trabalhando algo novo para mim, né? Amém. E eu continuei assim, sempre fazendo trabalho de rua, porque eu sempre gostei de pregar a palavra de Deus, de ensinar, não só criança, mas a gente trabalha muito adultos também. Uhum. E um dia eu tive oportunidades, né? E às vezes nós temos oportunidades no meio da dor, né? E eu, para fazer uma missão para o Senhor, nós precisamos nos apresentar a Ele e dizer para Ele, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Uhum. Porque não é só nós irmos à igreja, nós servimos ao Senhor, Ele nos escolheu, mas se Ele nos chamou com um propósito, nós precisamos buscar qual é o propósito que o Senhor tem para comigo, né? Então, se você não quer, eu sempre falo para as pessoas assim, se você não quer fazer nada, então não pergunte. Então. Pois é. Não pergunte para Deus o que é que você tem que fazer. Se eu só tem alguma coisa mais para mim fazer, Ele sempre vai ter. Sempre vai ter. Porque eu costumo Sempre vai falar, ter. só interrompendo rapidinho, Fátima, que se a gente vê na Bíblia, né, o Senhor não chamou ninguém desocupado. Todas as pessoas que Deus chamou, Ele chamou fazendo alguma coisa. As pessoas não estavam lá olhando por nada e o Senhor falou, vem fazer minha obra. Não. Sempre a pessoa estava ocupada com a sua vida e o Senhor falou, agora vem, larga tudo. Ó, observa, se a gente for falar aqui, várias pessoas que Ele chamou já estavam fazendo algo. Então elas vieram e assim, quanto mais a gente vê pela aquela parábola dos talentos que eu adoro, e eu sempre falo dela, só interrompendo para pegar esse gancho aí, é que quanto mais você faz com excelência, mais o Senhor vai entregar coisas na sua mão, responsabilidades, vamos chamar assim, né? Mas não é porque ele quer te dar excesso, o Senhor não dá excesso pra gente. É porque Não, ele sabe. A seara é grande, a Bíblia diz, e poucos são ceifeiros. Mas não é porque são poucos de quantidade, é porque poucos querem trabalhar. Poucos querem ter responsabilidade. Porque, cá pra nós, rapidinho, é muito mais fácil a gente sentar aqui no sofá agora, numa quinta-feira, né? E falar, vou assistir uma televisão, vou descansar. Mas não, a gente faz aquilo que o Senhor ministra no nosso coração, ou aqui numa live, ou na igreja, ou fora da igreja, porque a obra não é só nas quatro paredes, né? Mas eu queria só pegar esse gancho que você falou aí, né? De o Senhor dar mais responsabilidades, para as pessoas entenderem isso, que Deus não chama ninguém que está à toa, e o Senhor, quanto mais você fizer com amor, excelência, assim, no sentido, eu faço porque eu amo o Senhor, porque é uma honra para mim, mais Ele vai entregar. E aí, né? E aí você fala, aguenta, aguenta porque vai vir, né? sim, verdade, porque quando nós nos posicionamos, tem assim, né? Primeiro nós temos que nos posicionar diante de Deus, Uhum. sobre o que Ele gostaria de nós, né? Depois também nós temos que nos posicionar diante dos nossos desafios, porque a vida traz desafios para nós, né? E quando nós nos posicionamos assim diante dos nossos desafios na nossa vida, nós acreditamos, nós temos fé que não, eu vou conseguir, né? Nós vamos perceber que se nós resistirmos mesmo, né? E perseverar, o que vai acontecer? Nós vamos crescer na nossa fé. Porque o que mais o inimigo quer é que você desista mesmo, que você tenha medo e diga, não, eu não vou. Mas o Senhor, Ele fortalece, né? Então, esse posicionamento que nós temos é necessário para o nosso crescimento espiritual, certo? E muitas vezes também a gente precisa se posicionar, se colocar em pé e se posicionar com relação às nossas oportunidades. Quantas pessoas perdem oportunidades porque não se posicionam? Às vezes tem oportunidade de um novo emprego,
que às vezes é melhor do que aquele que ela está, mas ela está presa naquele lugar e tem medo. E se eu for e não der certo? Então, há pessoas assim que ela não perde oportunidades, não se posicionam. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo assim muitas pessoas que se posicionaram para fazer algo quando Deus falou. Então, Deus dá oportunidades a cada um de nós. Aí depende de nós se nós vamos nos posicionar ou não. É um trabalho, qualquer coisa que nós vamos fazer, as oportunidades elas surgem para nós, né? E Deus ele vem assim, dando oportunidades, e quando a pessoa pega aquela oportunidade, ele ajuda a vencer. Então, por isso que não podemos desprezar uma oportunidade que Deus nos dá. Às vezes oramos muito pedindo ao Senhor para abrir uma porta de emprego, muitas vezes uma faculdade, então até para estudar, se a pessoa não se posicionar, e hoje em dia nós estamos numa geração muito difícil. Tem jovens que não quer saber de estudar, e ele não tem um posicionamento na vida dele. E é difícil a gente ver pessoas assim. É triste para nós. Por quê? Porque nós queremos ver pessoas bem-sucedidas, não só espiritualmente, mas materialmente também na vida dela, bem-sucedida, mas às vezes ela vem parar no meio do caminho, ela não vai, ela tem medo, né? Ou mesmo nem tem vontade mesmo, na verdade, de fazer nada, né? Uhum. A tecnologia, ela é uma bênção na nossa vida, mas ela tem atrapalhado bastante os nossos jovens, infelizmente. Nós temos visto isso, né? Uhum. Então, Deus, ele vai nos apresentar sempre, né? E é maravilhoso que nós possamos viver tudo isso que nós vivemos, de posicionamento, do lado da nossa família, do lado da família da nossa fé, que é os irmãos da igreja. E é muito bom isso, quando nós conseguimos fazer isso na nossa vida, né? Porque diante das nossas oportunidades, Deus, ele vai sempre, né, revelar para o nosso coração aquilo que ele quer conosco, né? Para que nós possamos ser um instrumento nas mãos dele, na verdade. E nós devemos também nos posicionar diante da verdade, porque muitas pessoas não se posicionam diante da verdade que é baseada na palavra de Deus. Nós Uhum. não podemos deixar isso passar, né? Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a atitude das pessoas de fé, das pessoas que seguiam Jesus, elas não negavam a fé delas, né? E nós não podemos também negar a nossa fé. Precisamos nos posicionar diante da verdade do Senhor. E quando eu olho assim, se posicionar diante das adversidades, não é fácil. Não. Mas eu teve um momento da minha vida que eu precisei me posicionar e dizer sim ao Senhor diante da adversidade, diante do meu coração que estava muito triste. Muito triste mesmo, buscando ao Senhor uma vitória, que foi quando eu comecei a fazer um trabalho no hospital. Eu fiquei muito tempo acompanhando o meu neto no GAC. Então, a partir dali, Deus começou a trabalhar o meu coração para um trabalho voluntário no hospital. Então, foi quando eu comecei com os Doutores da Alegria, que foi um trabalho maravilhoso. Eu fazia junto com a equipe da igreja da cidade, né? E nós íamos ao hospital todo sábado, eu ia para fazer essa obra, eu comecei assim, e nunca me imaginei fazendo um trabalho desse, mas eu me posicionei, eu falei, se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. Então, em meio àquela luta que eu estava passando, aquela dor no meu coração, mas eu me posicionei, eu tive que me posicionar na presença de Deus. Ou eu vou ou eu não vou, porque era aquilo que Deus estava querendo de mim. Uhum. E depois disso,
Eu fiquei 3 anos com esse trabalho. Depois eu conheci a instituição do Jaboc, né? Do Jaboc Kids, onde eu faço parte hoje, já fazem 8 anos. Né? Legal. O Jaboc, esse mês está fazendo 9 anos de Jaboc Kids, né? Meu E Deus. eu também atuei, a irmã me conheceu ali, eu conheci a irmã ali na TV Shalom, né? Fazendo o programa do Vale Kids. Eu nunca me via em frente de uma câmera, mas ali eu estava, me posicionei para aquilo ali, para que Deus me usasse naquele lugar. E os desafios que nós encontramos. Eu encontrei um desafio muito grande, assim, no medo no meu ministério. Porque quando eu tive a oportunidade de fazer missões em Ariri, eu cheguei lá e eu percebi que eu teria que chegar lá de barco. E eu tenho medo de água. Nossa, E Jesus. assim, nós fomos. Até lá, eu fui junto com os irmãos. Só que a equipe que nos acolheu lá, da MEAP, tinha um barco, mas para ir para ilhas, seria escolhido somente 6 pessoas para ir para a ilha. Como eles não me conheciam mesmo, né? Eu falei assim, então eles não vão me chamar para ir para a ilha, porque não tem como chegar numa ilha sem barco. E era o barco a motor, aquele barquinho a motor. E tá, então eu me tranquilizei com aquilo ali. Eu falei, né, eu vou fazer a obra aqui na cidade, mas eu não vou para ir Ai, para a ilha. Mas, de repente, aí eles se reúnem no dia, o missionário se reúne lá, junto com o pastor que nós fomos, tal, tudo, e fala assim, então, só tem um lugar para 6 pessoas. Quem que vai? Aí o pastor me apontou. meu Deus. A irmã Fátima vai, fulano vai. E tinha uma liderança dali que iria com a gente, né? Aí eu parei naquele momento, eu falei, pronto, agora eu vou ou eu falo que eu não vou, né? Mas o Senhor me encheu de coragem. Eu falei, não, Senhor, na tua palavra diz que mais de 300 vezes não tenha medo. E eu Amém. não vou deixar o medo me paralisar. Quando nós chegamos para entrar no barco lá, no barco, eu peguei, coloquei o colete, tudo e eu orei. Eu falei, Senhor, o Senhor vai retirar agora todo esse medo de mim, porque eu não aceito esse medo. Se o Senhor me trouxe até aqui, agora eu quero ir na ilha, conhecer como é o povo dessa ilha. E para minha surpresa, na parte da manhã eu fui para uma ilha e à tarde eu fui para outra ilha. Então, ali foi um divisor de águas para mim, porque você sair para fazer missões assim e conhecer um outro povo, sabe? É muito assim, vou dizer assim, emocionante para gente, é difícil para gente, por quê? Porque você vê assim, nossa, eu reclamo do quê? É, é. Sabe? Vendo a maneira que aquelas pessoas vivem, né? E assim, nós fomos, fizemos a obra lá, quando nós descemos, assim, tipo uma praia, né? Só tinha mato. Aí eu fiquei olhando assim, mas tem casa aqui? E a gente andava trilhas, chegava numa casa, junto com o missionário. E ali a gente fazia o trabalho, conversava, orava, né? E depois andava mais uma trilha na mata, tinha outra casa. E aquilo ali foi muito gratificante para mim. Eu fiquei muito feliz de poder fazer, ao mesmo tempo triste. Por quê? Porque nós gostaríamos de ter muito para poder ajudar. Financeiramente, vamos dizer assim, Uhum. né? E assim, foi a primeira experiência missionária que eu tive, né? De sair fora, né? E assim, o meu ministério foi crescendo, né? A ponto de o hospital o trabalho que eu faço com o Jaboc Kids no hospital é um trabalho voluntário. Às vezes as pessoas acham que é um trabalho difícil. Não é um trabalho difícil, porque o que você tem que ter é amor. Se você tem amor para dar para as pessoas,
com certeza você vai conseguir fazer esse trabalho. Fala um É pouquinho claro, pra gente do jaboque, para as pessoas entenderem. Fala rapidamente, assim, só para entender o que que é então, o jaboque e é aonde uma é trabalhado. então, nós trabalhamos assim dentro do Jaboque, no hospital. É um Uhum, trabalho voluntário, até mesmo na pandemia, nós estivemos lá dentro fazendo um trabalho com os profissionais, que eu ia junto com a líder Rose Guedes, e era um trabalho muito gratificante mesmo, onde as pessoas falavam, mas você não tem medo de ir lá e pegar Covid? Eu falava, não, porque a gente não entrava dentro do hospital, eles se reuniam dentro da copa, nós levávamos bolo, coisas para o café deles. E assim, ali nós fazíamos uma oração, uma palavra. Então, nós acompanhamos bem de perto a dor dos profissionais ali no hospital na época da pandemia. uhum, Quando terminou a pandemia, foi necessário uma nova integração, né? Porque a gente faz tudo com autorização do hospital. Não é você chegar e ir entrando no hospital. Não, não é assim. uhum. Então você pode fazer um curso de capelania, que você vai receber a sua carteirinha, você vai poder fazer um trabalho no hospital, ou participar de uma equipe, como eu participo. E ali a gente vai, quando nós entramos no quarto, a gente não posta coisas, por quê? Porque nós não podemos ficar tirando fotos lá dentro junto com as pessoas. Uhum. O que se trabalha ali? Contação de história para as crianças. Eu vejo assim como minha função quando eu estou com um paciente ali, com uma criança e com o seu acompanhante, é tirar um riso daquela criança que está deitada ali naquela dor. Mas eu também não posso deixar de dar atenção para o acompanhante, porque o acompanhante sofre mais do que a criança. É. Por quê? Porque o acompanhante sabe o grau que está aquela doença, o que o médico vai fazer, o que vai deixar de fazer. Então, Fátima, e o jaboque vai no GAC, né? não, Não? ainda não conseguimos entrar no GAC, não. Hum. Então, nós fazemos a Vila Industrial, que é o Hospital Municipal aqui em São José Uhum. dos Campos, Gostou e da vila? também no hospital no outro hospital, que fica para a Banda do Colonial, aqui em São José dos Campos também, que é no Vale, do lado do Vale Sul, para lá. Uhum. Então, Jacareí, ele atua também em Jacareí, né? E agora estamos vendo a possibilidade de ir para Caçapava, só que precisa voluntários. Uhum. Então, você que está ouvindo, se você quiser, você pode se voluntariar para fazer É. esse trabalho. Você vai ter um treinamento que você vai ver se realmente é isso que você quer. Você vai fazer uma visita junto com a gente. Então, quando nós trabalhamos isso lá dentro com as pessoas, nós vemos Deus agindo na vida delas. Uhum. Porque é doloroso você ver uma criança com um diagnóstico difícil, né? E ver o coração daquela mãe que está acompanhando, daquele pai que está acompanhando, e você dar uma palavra e orar e, e pedir a misericórdia de Deus para aquela criança, para que ela venha receber realmente aquela bênção que ela está esperando da cura. Milagre, né? É um Uhum. milagre, porque nós sabemos que o nosso Deus pode fazer milagres. Sim, sim. E então, aí levamos livrinhos, nós ganhamos muitas doações de livros para levar para as crianças, que contém histórias, né? Uhum. E ultimamente também levamos mimos para os profissionais, porque eles estão lá trabalhando e eles ficam felizes com uma mensagem, com um mimo. E como nós atuamos lá? De maneira lúdica, levamos fantoches, histórias, né? Fazemos brincadeiras, assim, muitas vezes. Por quê? Porque nós precisamos distrair eles daquilo que eles estão vivendo ali. Uhum. E é maravilhoso esse trabalho, que eu amo muito, né? Amo muito fazer esse trabalho.
e eu não deixo assim esse trabalho mesmo, porque eu amo fazer. E eu falei para o Senhor que enquanto eu tiver vida e eu puder, tiver saúde, que Ele me mantenha fazendo a obra dele. Porque quando nós paramos, nós que fazemos a obra de Deus, parece que nós vamos morrendo. É, É eu assim, imagino. É, é. A irmã, tenho certeza que nunca imaginou, a irmã sonhou um dia escrever um livro, mas Deus preparou algo maior. é Jamais a irmã verdade. imaginou que iria chegar onde chegou hoje. Verdade. Mas é É Deus verdade. que. E hoje mesmo eu tava falando com o Senhor, porque hoje pra mim foi um dia muito desafiador. Eu fiz mil. Eu tava falando com uma amiga minha antes de começar a live, e ela falou: como é que você consegue, né? Porque que eu falei, eu tô aqui fazendo janta, vou começar a live, e eu tinha passado a tarde resolvendo umas coisas, então assim, foi um dia bem desafiador, bastante coisa pra resolver, né? Mas enfim. E aí eu falei isso com Deus ali fazendo janta, né? Eu falei, Senhor, né? Então, é gostoso fazer as coisas para o Senhor, né? A gente podia simplesmente falar, não vou fazer, né? Podia, a gente tem escolha. Sabia que você tem escolha, gente? Você tem escolha. Só que o problema é, quando você é chamado por Deus para fazer, você tem até escolha, mas você não tem paz se você não fizer. Então, assim, é mais ou menos, tem ou não tem escolha? Mais ou menos, eu falo que tem escolha porque você pode dizer não, mas só que se você é chamado para aquilo, não vai haver uma paz no seu coração, porque vai arder ali aquela vontade, aquele, meu Deus, eu preciso, né? Fazer isso para o Senhor. Como você falou aí que o Senhor te chamou para essa especificamente atividade que você gosta de fazer e que você sente prazer em fazer. Mas você podia falar, não, Senhor, eu não vou mais, estou cansada, né? E era pecado você não ir, mas você sentiu o quê? Um vazio. Por quê? Por que você sentiu vazio? Porque você não está fazendo? Não, porque o Senhor te chamou para isso e ainda não é o tempo de parar. Porque eu também creio que tem um tempo, né? Tem um tempo para tudo, para todo mundo. Em algumas coisas, às vezes a gente começa algo e aí fica anos, de repente o Senhor te muda de situação, né? De situação que eu digo assim, de função ali na vida. Não estou falando de igreja, nada. De repente, você está, por exemplo, fazendo um livro, um exemplo. De repente, o senhor fala, não, agora eu quero que você faça tal coisa. Né? Então, existe isso na nossa vida. E a gente tem que aceitar e entender esse tempo, né? Mas eu tava falando isso que você falou, eu fiquei lembrando, eu tava ali falando com o Senhor, fazendo janta, Jesus, né? Eu não consigo imaginar se eu tivesse que parar tudo, assim, porque é prazeroso, é cansativo, é desafiador, é. Mas se você tiver que parar tudo, a gente fica, morre, eu acho que morre, eu acredito que morre, assim, porque não dá, né? Né? É, porque às vezes precisa se dividir. Mas a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa. Então a Então, gente se divide com a nossa casa, no momento certo, se dentro da vamos ao culto à igreja, fazemos a nossa parte. Quando alguém precisa de nós, nós também estamos prontos para ajudar, se nós podemos ajudar. E isso é gratificante para nós, porque eu me lembro que um dia eu fazia capelania também nas clínicas com o pastor Ildefonso, e eu fazia no domingo. E um dia, por conta de saúde mesmo na família, eu estava muito triste naquele dia. E o meu esposo me perguntou assim: mas você vai para o hospital assim mesmo? Eu falei: eu vou, porque lá eu sou curada. é isso, é isso. Só que as pessoas, rapidinho, você tá falando com a minha alma aqui. As pessoas não entendem isso, né, Fátima? Assim, as pessoas acham que, tipo assim, eu tô passando algum problema, eu tenho que ficar, eu tenho direito e eu tenho que ficar reclusa, mas, por exemplo, no meu caso, no seu caso, você está contando também, eu não consigo, eu prefiro estar num ambiente onde o Senhor me chamou, porque ali eu entendo que eu entrego e eu também sou curada. Eu penso da mesma forma, sabe? Mas isso nem todo mundo entende, né? Às vezes pessoas ao seu redor, da sua família, falo, que loucura é essa? Você tem que parar, descansar, você tem que cuidar de você. Mas é cuidando do outro que a gente cuida de nós, né? Porque a gente, na verdade, não é nem isso. Você cuida do outro e o Senhor cuida de você. Então eu penso assim, né? E é o que você está falando, é O Senhor exatamente isso. cuida. E ele cuida muito bem de Melhor que nós. a gente.
Melhor que a gente, porque ele sabe o que nós precisamos, né? Então, eu atuo no Jaboque, né? Faço trabalhos e, e um desafio, assim, para mim, muito grande foi fazer gravação de vídeo, que eu não entendo nada de internet, mas eu sempre gostei de escrever. Eu escrevo, eu estudo a palavra, então eu escrevo. Eu gosto muito de escrever. E um dia eu estava sozinha aqui em casa, o Senhor colocou no meu coração para eu gravar um vídeo. Eu falei, mas eu não sei gravar vídeo. E ali foi me incomodando, me incomodando. Aí eu peguei o Salmo 121 e eu resolvi gravar ele para ver como que ficava. E eu pensei assim, falei, sabe de uma coisa? Eu vou mandar para uma pessoa só. Porque eu conheço um pastor, né? Muito teólogo, exigente e crítico. Eu falei, então vou mandar para ele. Perfeito. Quando eu mandei para ele, eu já coloquei embaixo assim, mande a crítica. Aí ele me respondeu. Ele falou assim: se tiver como editar, edita e posta. Só que eu não sabia editar, eu não sabia fazer nada. Mas eu resolvi postar assim mesmo para ver o que que dava. Quer dizer, eu pensei bastante, quer dizer, eu tive que ter uma posição diante disso. E aí eu comecei a gravar. E um dia, eu olhando no meu Instagram, eu vi uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia. Não estava na minha relação de amigos ali. Mas essa pessoa dizia assim: quando eu olho os seus vídeos, eu fico olhando e eu tenho muita vontade de saber o que é que você fala. Meu coração arde, só que eu sou surdo. E não tem como você editar o seu vídeo? E aquilo ali mexeu muito comigo. Porque essa pessoa disse que ela era surda, mas ela sabia ler. Uhum, E então Deus colocou pessoas maravilhosas que me ajudaram nisso também, porque daí Deus prepara. uhum, De uma maneira ou outra, eu comecei a editar esses vídeos. uhum. Aí Deus preparou também uma pessoa maravilhosa que um dia apareceu com uma capa para o meu trabalho. Reflexão da semana. E Uma eu capa fiquei, linda. aí Tá eu fiquei linda. surpresa com aquilo, porque eu postava só na segunda-feira. Porque a irmã faz live, a irmã sabe quanto é trabalhoso É. a gente fazer. E assim foi mais de ano, com a reflexão da semana. Mas Deus, ele tem as maneiras dele trabalhar. Aí quando chegou no mês de dezembro, para virar para outro ano, eu comecei a sentir, o Senhor falou que ele tinha me chamado para abençoar. A irmã deve lembrar disso, que eu comecei a gravar áudios também. Uhum. Eu lembro. Eu dava uma palavra e eu orava. Uhum. Então, quando chega uma virada de assim, começa dezembro, eu fico pensando comigo, o que será que Deus tem para mim no próximo ano? Glória a Deus. Porque sempre tem alguma coisa. Aí, para esse ano, quando foi dezembro, Deus começou a trabalhar em mim. Eu já tinha esse projeto do Semeando a Palavra, que eu tive muita vontade de fazer pela TV Shalom, mas eu não consegui fazer Uhum. pela TV Shalom. Aí eu falei, não, por que eu posso gravar, Sim. né? E a mesma pessoa que fez a capa do Reflexão da Semana para mim, fez essa capa Semeando a Palavra para mim. Que ficou uma capa linda, que eu amei, né? Que Deus abençoe grandemente o trabalho dele, porque ele não me cobrou um centavo para fazer. Amém. E ali eu comecei a colocar aquela capa, eu falei, não, agora eu vou. Comecei a me projetar para fazer o que eu faço hoje. Uhum. Então hoje eu posto diariamente, né? Só final de semana que eu não posto, mas de segunda a sexta-feira eu posto Semeando a Palavra. Ainda não tenho uma página no YouTube, porque tudo
na minha vida vem acontecendo da maneira que o Senhor quer. Amém. Então, eu sei que vai chegar a hora que eu vou ter um youtuber, que eu vou ter, como é que dizer? Eu vou me posicionar para abrir um Que é youtuber. simples, né? Na verdade, você só abre a É. página e faz que nem eu faço. Eu posto, eu gravo o vídeo em um lugar, em uma das redes que eu tenho, e posto em todas. Se você olhar minha rede hoje, XY, não pode falar nome aqui, né? Que senão bloqueia, mas todas as redes sociais, é o mesmo vídeo. Eu coloco, porque é só abrir o canal lá e aí você põe lá o vídeo, entendeu? Então, Não um é, não dia é ainda vou difícil. ter uma página lá, mas aí tudo no seu tempo, certo? Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu fiquei olhando algumas pessoas, pastora, que se posicionaram diante de Deus. Eu Amém. fiquei imaginando assim, Abraão, como que ele se posicionou diante de Deus para quando Deus falou com ele, olha, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E ele se posicionou com uma fé tão grande, mas por quê? Porque ele tinha certeza que o Senhor iria fazer alguma coisa. Porque tem um momento que Isaac fala para ele assim: olha, eu estou vendo a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro? E ele diz: pode ler na palavra que está escrito assim: Deus proverá para ti o cordeiro. Então, eu fico maravilhada com a palavra de Deus. E ele teve uma posição, se posicionou. É. E José, então, por quantas vezes José teve que se posicionar? Então, nós nos espelhamos na palavra de Deus. José, ele passou por muitas dificuldades, mas ele se posicionou. Ele foi esquecido. E por quantas vezes nós não somos esquecidos? Verdade. Mas aí um dia o Senhor lembra, faz com que as pessoas se lembrem de nós. E a gente sabe que é Deus que está fazendo, É, não é verdade? verdade. Então tem muitos, assim, Josué e Caleb, eles tinham tudo para falar assim, não, realmente é verdade, aquela terra não dá. Lá tem gigante, lá é difícil, nós não vamos conseguir. Enquanto todos falavam assim, eles se posicionaram, não, nós vamos conseguir aquela terra. Amém. Por herança, não é verdade? Aham. Por herança. Então eles tiveram fé que realmente iriam. Tanto que depois, quem que conduziu o povo até lá? Josué, Glória a Deus. não foi? Mas Uhum. agora o que mais me deixa impressionada com as palavras de Josué, sabe o que é? É que quando o povo começa a ter dois pensamentos, ele se posiciona diante do povo e fala assim: olha, eu não sei vocês. Isso Não aí. quero, como diz assim, eu não quero nem saber qual decisão, qual posição que vocês vão tomar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Que Então, benção. isso é posicionamento. Sim, coragem, né? Coragem e posicionamento, né? E eu acho muito maravilhoso quando eu olho para a palavra de Deus, porque eu sei que eu posso aprender muito com ela, né? Todos nós podemos aprender com a palavra de Deus. Falando de mulheres da Bíblia, temos muitas mulheres que se posicionaram como Esther. Ela poderia ter perdido a vida dela, É, mas ela se posicionou e ela quis arriscar, porque ela conhecia o Deus que ela servia. é lindo. Se, Verdade. se tiver que ser assim, então que eu morra junto com eles. Mas Forte. ela se posicionou. E há momentos na vida da gente que nós precisamos nos posicionar nas decisões da nossa vida, né? Porque a vida é feita de escolhas, Uhum. né? Tem Ruth, a Ruth também, quando ela fala assim, não, eu vou ficar com você, Noemi. Eu vou aceitar o seu Deus. Eu vou ficar com você. E ali ela cuida de Noemi, fica com Noemi. Mas Deus tinha propósito na vida dela também.
né? Nós vemos pela história o que Deus fez na vida dessa mulher, mas porque ela teve um posicionamento, né? E até mesmo os discípulos. Para onde nós iremos, Senhor, se não for na tua presença? Glória a Deus. Porque só o Senhor pode, tem a palavra de vida eterna. Para onde que nós vamos? Não tem. Então, se nós formos olhar para a palavra de Deus, ela é assim. Ela é maravilhosa, nós aprendemos muito com ela mesma, né? E ultimamente eu também tracei um desafio muito grande quando Deus colocou o meu coração no começo do ano de ir com uma equipe missionária para o Uruguai. Aí até uma pessoa me perguntou assim, mas como que você vai para o Uruguai? Você fala espanhol? A gente se prepara para a obra missionária. Uhum. Porque tudo que você vai fazer, você tem que conhecer o povo que você vai, você tem que conhecer a língua que eles fazem. Eu falei, se eu souber falar o plano da salvação em espanhol, Já já tá tá bom. ótimo. Se eu souber Verdade. complementar, já tá ótimo. E mais ainda, eu sou uma pessoa que tive muito medo assim de viajar, sabe? Mas quando o Senhor prepara, Ele tira tudo isso da gente, né? E nós fomos 2 noites para chegar lá, porque nós fomos de ônibus, não fomos de avião. Então, você fazer uma obra missionária assim é você sair totalmente do seu conforto. É. E quando eu cheguei, que eu pisei os meus pés lá dentro, quando nós entramos, que eu vi que tinha colchão, eu já agradeci a Deus. Sabe por quê? Porque o missionário lá disse para nós que a gente iria dormir num colchonete. E eu conheço colchonete como essa colchonete de plástico, né? Uhum. Então eu fui preparada para isso. Então quando eu vi o colchão, eu me alegrei. Amém. Dormimos de 2 pessoas numa cama. Amém. Nós estávamos ali para servir. E às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas têm posições. Sim, nós tínhamos lá advogado, terapeuta, muitas professoras que tiraram férias e foram fazer a obra de Deus. Só que lá todos serviam, todos eram servos do Senhor, ninguém era melhor do que ninguém ali. Uhum. E é por isso que a obra flui e se ganha almas para o Senhor Jesus. Uhum. Quando se sai assim para a obra missionária, você lança semente. A nossa função é essa, porque quem vai dar o plantio não somos, que vai dar o crescimento não somos nós. A palavra já diz assim, É. né, que não somos nós que damos o crescimento. Então Deus, o Espírito Santo trabalha naquelas pessoas, no coração daquelas pessoas, e elas reconhecem que Ele é o Senhor, né? E assim eu vou traçando a minha vida, confiando no Senhor, nos desafios que Ele nos dá. Então, que nem eu falei para essa pessoa, eu falei assim, não, se Deus pôs no meu coração, porque Ele aprova e Ele está na frente. Então, eu sei que vai dar tudo certo. Amém. Porque o Senhor está conosco, né? E é assim. E no final do ano passado, em novembro, eu não tinha nenhum boneco mais, porque eu doei todos, porque eu parei de sair para ministrar fora, então eu não tinha mais. Mas de repente eu conheci uma missionária chamada Marluce, tia Marluce, pela internet, e ela estava dando um curso de dando vida aos bonecos. Porque às vezes nós até temos coisas para trabalhar, temos boneco, temos tudo que precisamos, mas nós não conseguimos trabalhar muitas vezes com excelência naquilo que nos foi proposto fazer. Uhum. E aquilo me chamou muita atenção e aquilo ficou no meu coração, no meu coração. Eu falei assim, eu vou fazer esse curso, mas eu não tinha boneco. Mas eu comecei a fazer o curso.
Comecei a fazer o curso com ela, comecei a gostar, daí chegou, eu encomendei até um boneco, mas ele não vinha. Eu falei, e agora? Ela disse assim, na quarta aula nós vamos precisar do boneco. E eu quero que vocês gravem para mim uma música e mande no grupo, porque eu quero ver o que é que vocês sabem fazer com o boneco. E ali eu fiquei pensando, eu não tenho boneco, como que eu vou fazer para gravar? E eu me lembrei do meu começo. O Espírito Santo não deixa a gente esquecer. Que eu tinha uma fantochinha daquela de casinha, aí até hoje aqui, comigo. E eu peguei ela, eu falei, bom, aí as pessoas postavam no grupo aqueles bonecos bonitos, né? E eu não tinha um boneco bonito. Eu falei, mas tudo bem. Orei a Deus, tinha o louvor da Pompeu, que estava falando muito comigo naqueles dias, que era o da ovelhinha. E eu decidi fazer com o boneco a dublação daquele louvor. Uhum. Gravei e pensava se colocava no grupo ou não. Porque antes eu falei, olha, vocês têm os bonecos mais lindos que eu estou vendo, mas eu estou sem boneco. Mas eu me lembrei do meu começo. Então, essa fantochinha aqui, ela será o meu recomeço. E eu vou fazer com ela. Foi onde eu gravei, coloquei lá. E aí eu comecei a ver muitos comentários. De repente eu olho assim, Fátima Leite, você acaba de ganhar uma boneca. Glória. A foto da boneca, eu falei, não, não é. Eu falei, será? E ali eu me alegrei muito, eu chorei, eu falei, meu Deus. Aí a irmã Glória a entrou em Deus. contato comigo, realmente mandou a boneca para mim. E ali eu fazendo, né, essas aulas, dando vida aos bonecos e me apaixonando cada dia mais e grata. Por quê? Porque eu estava vendo Deus aprovando ali o que eu estava fazendo. Uhum. Que lindo. E isso foi muito maravilhoso para mim. E eu enfrentei esse desafio, né? E depois eu vi um anúncio dela que ela ia dar aula de ventriloquia. Eu falei, nossa, mas ventriloquia é muito difícil, porque eu sempre tive curiosidade de saber, porque como eu sempre tive bonecos, mas eu nunca coloquei vozes em boneco. Uhum. Eu não sei fazer isso. Para mim, eu achava que eu não sabia. Mas é mentira, porque quem põe isso dentro da gente é um inimigo que lança seta e diz para você assim, você que está ouvindo aí, você não consegue, você não é capaz de fazer. Mas você consegue, você Amém. é capaz, porque você tem um Deus que tudo pode. E ali eu decidi fazer esse curso também. E foi maravilhoso, porque eu comecei a ter as instruções de como fazer, é muito treino, porque quando se faz ventriloquia, não, você fala sem mexer com a boca. A irmã sabe disso, né? Que a gente fala sem mexer com a boca. Então, é o boneco fala, mas você faz a voz dele, mas a sua boca não abre. Então, é muito treino, é muita dedicação. E eu me apaixonei por isso. Eu achei muito bacana. E eu consegui colocar voz, né, no boneco. Mas eu não. Aí eu consegui, eu treinava, mas eu nunca tinha feito ventriloquia com nenhum lugar. Por quê? Porque você fica temeroso, ai, como que vai ser, né? Assim. E nessa segunda-feira, a Rose me mandou recado perguntando se eu poderia ir ajudar, porque estava com desfalque na equipe de pessoas que não poderiam ir. Uhum. Eu falei que eu poderia ir, eu me organizei para ir. E na hora de ir, eu falei assim: o que eu vou preparar de última hora? De repente, eu cismei de levar o boneco e levei o Bento comigo. E quando eu cheguei lá com o Bento e fui fazendo o trabalho com ele dentro do hospital, eu fiquei maravilhada. Porque eu fiquei orando o dia todo. Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer isso? Me dá coragem. Né? Então, eu tive que me posicionar para fazer uma coisa nova, para aquilo Uhum. que Deus estava preparando para mim. Né? E foi maravilhoso. Eu amei tudo o que aconteceu lá.
sabe? De você conversar, você conseguir tirar um sorriso daquelas crianças, que não é fácil. Aí você dá uma palavra para uma mãe, para um pai e vê ele chorando porque Deus está trabalhando no coração dele. E é muito maravilhoso mesmo. Então eu tenho enfrentado esse desafio no dia de hoje, né? Mas é gostoso, é muito bom mesmo. Então eu não sei nem que horas que é agora. A senhora Acabando tem já. Estamos ideia? acabando. Então é maravilhoso, vale a pena se posicionar, né? Em qualquer coisa, você que assistiu, está assistindo essa live, depois vai, não sei se fica gravado para assistir Vai depois. ficar gravado. Então, se posicione. Qual é o seu sonho hoje? Qual posicionamento você está precisando ter na sua vida? Porque às vezes nós ficamos travados com alguma coisa, mas nós precisamos tentar, né? É, E se posicionar na presença de Deus para que Ele possa nos usar e nós sermos usados em outros lugares também, porque em tudo na nossa vida é um posicionamento, é a escolha. É certo que nem sempre fazemos escolhas certas, às vezes acontece que não fazemos. uhum. Mas acabou por causa disso? Não. Levanta, fica em pé, siga em frente e se posicione novamente. Amém. Porque a palavra do Senhor diz assim: que no mundo nós teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu e nós vamos vencer também. Então, essa é a nossa esperança aqui. Então, precisamos nos posicionar a cada dia para que o Senhor possa cumprir o propósito dele na nossa vida. Porque a Glória a partir do Deus. momento que nós deixamos ele cumprir o propósito dele na nossa vida, há uma mudança na nossa vida muito grande. Uhum. Muda, tudo muda. Por quê? Porque você passa a viver na direção dele. Aí já não é você que vive, é ele que vive em você. E Paulo disse isso, né? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É, é isso. Porque ele se Glória a posicionou de Deus. uma maneira extraordinária. Ele foi um grande missionário, Paulo, né? Sofreu bastante, né? Até o fim, mas ele não desistiu. E É, nós estamos hoje no Setembro Amarelo. Então, que você que está ouvindo essa live, não desista. Siga em frente. Dê uma oportunidade para você mesmo. E siga. Não deixe o inimigo dizer para você que você não pode, que você não é capaz. Porque você pode, você é capaz. Então, amém. faça alguma coisa pela sua vida. E Amém. você vai ver o quanto Deus irá trabalhar em você. E você vai ver que a vida vale a pena ser vivida. Glória a Deus. Bênção. Amém? Amém. Que bênção. Estamos acabando aqui. E eu ia falar para você mostrar o boneco, mas eu não tinha avisado antes, né? Então nem mostrar o boneco para nós. Glória a Deus. A tia Fátima trabalha, vocês viram aí, né? Com missões para adultos, missões com crianças e com bonecos. Você sabe o que é boneco, né, gente? É porque tem gente que não sabe. É aqueles cabeção que dança, né? Que fala a palavra, que entretém a criança. É muito bonitinho, né? Eu gosto bastante dos Então, os bonecos. cabeções são uma coisa, agora o fantoche é aquele que você enfia a mão. É, o fantoche. Criança. Os Aham. meus, eles têm quase 1 metro, então eles têm 80 centímetros, eles são grandes, né? Uhum. Você enfia a mão e fala através Ah, é o dele. fantoche, entendi. É um fantoche grande. Aham, entendi. Entendi. Aqueles É. cabeções já são pessoas que entram dentro dele, né? São, E entendi. agora, os bonecos, nós precisamos dar vida a eles. Aham. Somos nós que damos vida a eles. E é maravilhoso isso tudo, né? A Gisélia está escrevendo aqui, né? Pastoras, louvo a Deus por suas vidas, me despertou para lembrar de como eu gostaria de fazer algo no reino e não tinha coragem devido a rótulos que ficaram mais para trás, né? Vou me organizar para algo também, né?
É isso, é não ter medo. Isso é muito importante, sabe, no posicionamento. Porque se a gente fosse importar com o que as pessoas pensam, eu não tava aqui. Gente, se eu fosse me importar com o que o povo fala, principalmente da nossa família, parentela, eu não tava aqui. Eu não tava aqui, eu não teria vivido nada que eu já vivi. Então, assim, a gente precisa olhar para Jesus, né? E fazer o que tem que ser feito e não se importar, porque geralmente as pessoas que criticam são pessoas que não vão fazer nada. Você não vê uma pessoa que está fazendo, por exemplo, uma Fátima Leite, que está fazendo missões, que está ganhando almas, ficar falando, preocupando com o que eu estou fazendo, por exemplo. Não preocupa. Eu me preocupando com o que a Fátima. Ninguém preocupa, gente. Não preocupa, porque gente ocupada não enche, né? Eu falo assim, não enche a paciência de ninguém, para não falar outra palavra. Então, assim, Gisélia, né? Você que escreveu isso. Amada, olha para Jesus e vai. Faz aquilo que está proposto no seu coração. Vocês também que estão na live, que tem uma vontade de fazer alguma coisa para Deus e tem vergonha, ou está preocupado com o que alguém vai dizer, ou está preocupado com quem vai se levantar. Deixa eu te falar, sempre vai ter alguém que vai falar. E sempre vai ter alguém que vai se levantar. É normal. Mas a gente não pode olhar para essas pessoas. A gente tem que olhar para as pessoas que nós vamos ajudar. Olha aí, a Fátima não está preocupada com quem vai se importar dela estar no hospital. Ah, vai pegar isso, pegar aquilo, igual na época do Covid. Não, você estava preocupada com o quê? Com as almas que estavam ali recebendo alegria no momento de tanta angústia, de tanta aflição. Eu me lembro, tia Fátima, de uma situação que eu fui com a tia Joyce. Tia Joyce é outra tia de Ministério Infantil, né? Da Abelhinha. Ela me convidou para ir no hospital também, que foi aqui em Jacareí, o hospital do Covid, estava tendo específico, e nós fomos lá, acho que a Rose também estava do Jaboque nesse dia. A gente não entrou, nós oramos de fora do hospital, mas foi tão Sim, forte, foi tão tremendo, sabe? Assim, a gente que está fazendo ali, você não está preocupado em ficar doente naquele momento. Você está preocupada com a alegria que você está trazendo, ou uma esperança, talvez, da pessoa ouvir um louvor. Eu lembro que a gente louvava bem alto, ali na sim, porta do hospital, e a gente orava e profetizava, e tudo muito alto, né? Nesse dia especificamente, e marcou muito minha vida, porque eu fiquei muito assim, naquele dia, pela circunstância do Covid, pela situação, né? Muita gente falando, ah, você vai, quando eu recebi o convite, né? Ah, e o Covid? Eu não, o Covid vai, Deus vai guardar a gente. E nós vamos estar lá. E assim foi, né? O Senhor guardou, o Senhor livrou, e foi tremendo. Então, assim, eu tô falando com a Gisélia, a Shirley aqui também, ó. Tenho vontade de fazer visita nos hospitais. Chile, eu vou te passar o contato da Fátima aí, ó, que tá aí fazendo live comigo. Porque eles têm uns projetos muito legais. Tem o Jaboque, tem o outro que você falou, né? Que você já fez também, tia Fátima. sim, tem E, outros projetos, né, também e que você fazem esse conhece trabalho no hospital. e pode encaminhar a Shirley, né? E é aqui, é Jacareí, é São José, então é possível, né? E é gostoso mesmo você fazer a obra assim, né? Onde ninguém quer ir, principalmente, né? Então a gente pegando o gancho aí do que a Gisele estava falando, não tenha medo. Se Deus falou para você fazer, porque também não adianta a gente querer fazer tudo, tá, gente? Querer fazer tudo, porque a gente se embola e não faz nada. O que o Senhor está ministrando no coração seu, de cada um aí individual, nessa mensagem, faça. Vai fazendo uma coisa, quando você estiver fazendo essa coisa, vão surgir outras. Você vê, a Fátima falou aqui no início da mensagem que ela estava fazendo um projeto e ali ela conheceu a Rose, né? Conheceu outras pessoas, entrou no Jabó, que já tem 8 anos, ou seja, uma coisa vai puxando a outra e o Senhor vai te colocando, vou usar o termo que a gente está falando na live, vai te posicionando aonde Ele quer te usar. E assim é na nossa vida. A gente, às vezes, tem gente que fica assim: ah, qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Faz o que está ardendo no seu coração hoje e o Senhor vai te posicionando, né? Vai conectando pessoas para o propósito que Ele tem na sua vida. Eu creio dessa forma, eu vivo dessa forma, sabe? O Senhor vai me conectando aqui, aí eu entendo que é para aquele momento. Daqui a pouco é outra coisa, é para aquele momento. Então, aí a gente vai fazendo a obra, vai trazendo vidas, vai cumprindo o propósito e agora esquecendo daquelas pessoas que vão criticar, porque elas existem, tá? E elas são cruéis. Elas falam e elas falam que não deve, e elas falam coisas que não tem nada a ver, e elas falam para abalar, porque o inimigo usa, ele tem que usar alguém, né? Ele não vai se materializar aqui, ele vai usar pessoas. Então, ele usa as pessoas que dão brecha, as pessoas que não querem fazer,
as pessoas que querem, enfim, né, gente? Vamos falar disso, coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Mas é porque eu queria explicar para ela, né, que é importante. Às vezes, a gente já passou por isso também. Eu já vivi isso. Há muitos anos atrás, a Fátima já viveu isso também. Todo mundo vive isso. Principalmente quando a gente quer começar alguma coisa. Mas, ó, coloca o pé. Lembra do Pedro, né? Jesus! Jesus está vindo por sobre as águas e Pedro olha, todo mundo olha e acha um fantasma. Fica todo mundo com medo porque eles não conseguem entender, ver direito, né? Que Jesus vem no meio do vento ali, enfim. O que que acontece? Aí Jesus fala: sou eu, não tem mais. Aí Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, me faz ir ter com o Senhor, né? Me faz eu ir aí. Jesus fala: vem, Pedro. É sim, para mim é simples, né? Para Jesus é simples, vem. E aí, então, é como se fosse isso. Vai, é sobre as águas, né? Que eu vou afundar. Não, se você botar o pé, Jesus, ele garante o resto. Então, Pedro foi, andou sobre as águas, depois olhou para o mar e aí teve medo. Aí você já sabe a história, né? Porque o medo destrói a nossa vida. O medo é um bichinho miserável que quer parar todos os servos de Deus, né? Então, a gente tem que realmente focar em Jesus e esquecer o resto, esquecer as circunstâncias. Esquecer, eu imagino, eu amo esse versículo, essa passagem, que eu fico imaginando os discípulos. Vai, não, Pedro! Pedro, pelo amor de Deus, você vai morrer, vai afundar. Então, quem não está no propósito e não está com a coragem que você está, não vai entender. E aí, e às vezes as pessoas não ouviram, de repente as pessoas não ouviram Jesus falando vem, né? Eu não sei, não está falando isso. Mas de repente só Pedro ouviu. Aí Pedro foi. Então imagina quem ficou no barco, desesperado, querendo que Pedro, não, não vai, você vai morrer. E aí enfim, gente, é isso. Bota o pé que o Senhor bota o chão e você vai realmente cumprir seu propósito. Eu acabei falando muito. E são muitas experiências que é bem assim, em uma hora não dá para você Não contar dá, toda a não dá. Tô experiência aqui que olhando pro você já relógio e teve. falando. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus provedor. E acontece muito isso. Às vezes, quantas vezes eu ia fazer um trabalho que eu fazia aqui na minha casa, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, né? E eu ia fazer aqui na Páscoa e eu falava, Senhor, mas eu não tenho nada. E de repente, um doava uma coisa, outro doava outra e fazia aquela festa linda, com muitas coisas para as crianças, né? A senhora sabe também, já ajudou a gente no Natal Solidário. Não é Uhum. fácil você conseguir arrecadar brinquedos para as crianças, para você dar, ir nas comunidades. Você conseguir 120, 300 brinquedos, não é fácil. A gente pega o nome daquelas crianças, tem o trabalho de entrar em contato, pegar o nome, idade para você estar organizando isso, né? E eu tenho a minha irmã mais velha que faz esse trabalho e a gente ajuda ela e é maravilhoso. E ela Todo tem, ano, sabe né? quantos anos? Hum. 83 anos. Ou seja, não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Ah, não sei o que fazer. Pega o nome das crianças da sua comunidade, do seu bairro. Já é alguma coisa, né? E faz agora, ó, Dia das Crianças, dia 12 de outubro, vai ter Dia das Crianças. Por exemplo, né? Eu tô dando um exemplo. Ah, não sei o que fazer, não sei por onde que eu começo. 12 de outubro tem Dia das Crianças. Junta brinquedo, por exemplo. Peça ajuda com outras pessoas. Vai numa praça, enfim, gente, tem mil formas de fazer. Não consegue ajudar indo, financia a obra, ajuda, né? Manda um recurso para alguém que faz, né? Enfim, tem aí ó, a Fátima, vocês ouviram tudo isso que ela faz. Eu sou testemunha porque eu sei que ela faz tudo isso mesmo. Eu conheço ela e ajuda, financia essa obra missionária. Ou entra em contato aí com ela depois da live, né? Tá aí o Instagram dela, vai ficar gravada a live. E você fala: ô Fátima, ouvi ali a live, queria ajudar nesse projeto do hospital, ou no projeto de missões, ou no projeto do Natal, ou no projeto de crianças. Vai ser bênção, né? Tanto pessoalmente você ajudar a ir lá, ou não, eu não tenho como estar presente, mas eu vou financiar, vou ajudar com algum recurso, né, Fátima? É uma bênção, é uma ajuda. Porque, gente, nem todo mundo vai, sabe? Nem todo mundo vai estar. Não dá. Mas Verdade. tem pessoas que Deus levantou para financiar. Então, se você não vai estar, ajude, financie. De alguma forma, mande um valor. De alguma forma, vai ajudar. Porque aí Deus vai levantar quem vai estar, Deus vai levantar quem vai estar por trás financiando. E no final, todo mundo faz que a obra é do Senhor, né? Amém, Sim. gente? E nós estamos aí postando nas redes sociais um folder do Jaboque, que nós estamos pedindo R$ 14
um brinquedo daquele que é aquele de pintar que nós vamos dar no Dia das Crianças para as crianças no hospital. O ano passado nós conseguimos comprar as Bíblias que a gente queria dar um para cada criança e a gente conseguiu com a ajuda das pessoas. E agora nós estamos postando, já começamos a postar hoje. Então, se você vê, doe Tá vendo, R$ 14, gente? né? Você já vai estar ajudando a comprar um, né? Está ajudando a dar para uma criança. Se você puder, ajude mais, né? Sim. E eu quero mandar um abraço, pastora, para o meu irmão Riberto, que ele está na live aí É, eu vi aqui assistindo. no início esse nome, Riberto. É, Eu acho que ele até é. escreveu alguma coisa aqui lá no início, né? Então, ele escreveu Ele aqui meus escreveu meus parabéns, parabéns. né, É. pastora, e a minha querida irmã Fátima, né? Ótimo trabalho esse, né? Então, eu quero mandar um abraço para todos que estão com a gente, os que irão assistir depois, muitos estão no culto hoje, né? Mas é isso. O trabalho é gratificante, é fácil, não é. Não é? Mas o Senhor, ele dá forças e nós conseguimos e seguir em frente, né? Enquanto, porque não somos nós, é tudo para Ele. Não é a gente, não é pra gente, é para Ele, enquanto nós estivermos aqui. E uma coisa que eu queria comentar rapidinho, já vou pedir para você orar, Fátima. Eu fiz um curso em agosto agora, foi. O curso chamava Inteligência Financeira, né? A gente aprendendo de inteligência financeira não tinha quase nada. A maioria foi coisas da sua alma mesmo, porque fala muito da identidade, fala muito das crenças, por que que você tem ou não tem, né? Enfim, o que eu quero trazer não é isso, não. Eu quero nem falar do curso. O que eu quero falar no curso a gente aprendia essa parte que, assim, não é você só doar um mês para um projeto. Escolhe um projeto que arde no seu coração. Gente, seja criança, seja asilo, seja um pet, o que for, mas ajude um projeto mensalmente. Falou muito sobre isso no curso. Escolha algo assim que queima no seu coração, ajude no sentido financeiro, tá? Financie alguma coisa que seja com pouco. Você não precisa, vou ter que dar muito dinheiro. Não. Se você tem muito, você dá muito. Se você não tem, né? É igual aquela viúva pobre lá, ela deu 2 moedinhas, era o que ela tinha. Deus sabe. Mas ajude, o que eu quero dizer é que eu aprendi isso, eu já sabia, né? Eu já faço isso, inclusive aqui em casa nós fazemos há muito tempo, né? Escolher um projeto e ajudar ele todo mês. E lógico que quando surgir alguma coisa, você, igual agora, a Fátima está falando um monte de projeto aqui, ajude. Aí é esporádico você escolher, mas se você escolher um desses projetos que ela falou aqui, ajude mensalmente, vai ser bênção para as pessoas que recebem, mas vai ser mais bênção ainda para a sua vida espiritualmente, porque a Bíblia diz, né? Dando o que você recebe. É dando o quê? Tudo. Ensino, financeiro, seu tempo, você também recebe, né? Então é isso. Eu queria compartilhar, porque eu me lembrei aqui que o curso falou, bateu muito nessa tecla, de você escolher um projeto que você acredita, confia e ajudar ele todo mês. Que a Abençoar. minha igreja, ela ajuda os projetos missionários, né? Ela Uhum. não envia o missionário, mas ela tem a Nação Renovar, ela ajuda vários missionários, né, através do Revival. E o que que acontece? É gratificante quando o pastor coloca na tela para gente, olha, o momento missionário e está lá aquele pastor da Índia, o missionário da Índia, da África, mandando, olha, agradecendo porque estão fazendo tal coisa para as crianças, Que legal. construindo alguma coisa lá, e o mesmo em alimentação, sabe? E é gratificante, é prazeroso para a gente ver que nós estamos fazendo alguma coisa, porque é pouquinho, não é muito. Não é a nossa igreja que fez sozinha, mas recebeu uma oferta e ele agradece. Por quê? Conseguiu-se fazer alguma coisa com aquilo que foi enviado a eles. Todo mês, né? É enviado. E isso é maravilhoso. Porque o pouco fica muito, né? O pouco se torna muito Fica. para quem não tem nada. Entende isso, gente? Que às vezes você pensa a sua vida e você pensa, mas isso aqui não vai fazer diferença.
não vai fazer talvez na sua vida, mas vai fazer uma diferença num projeto, né? Vai fazer uma diferença num projeto de alguém, na vida de alguém, igual lá na África, em outros lugares. Enfim, escolha um projeto. Vocês estão na live e vocês que vão assistir depois, escolhe um projeto que você confia, né? Eu te convido a conhecer os projetos que a Fátima falou aqui. Mas se não for, escolha um que você confia e financie ele todo mês. Gente, seja com R$ 50, seja com 100, seja com 1.000, o tanto que der, o tanto que você puder. Financia lá, ó, todo mês você vai estar ajudando, abençoando. E aí, às vezes, você fala, eu não consigo estar nessas coisas todas, mas esse valor vai ajudar a quem já pode estar lá. Você tá entendendo, gente? É muito importante isso e é uma chave, é um posicionamento. Isso é um posicionamento. Eu vou me Sim, posicionar para ajudar uma obra social, seja ela qual for. Mas de preferência, meu aconselho é: conheça a obra que você vai ajudar. Porque tem muita gente séria, mas também tem muita gente, né, que não é séria. Então, sim. conheça as pessoas, conheça a obra, conheça o projeto. Se for possível, vai lá, participa de um momento desse projeto, né? Porque existe, né, Tia Fátima, tudo. Existe. Como existe tudo bom e ruim de tudo. Médicos, advogados e de tudo na vida existe gente boa e ruim. Então, mesma coisa para obras assim, existem as pessoas que realmente ajudam e existem pessoas que não ajudam é nada. Então, é bom conhecer. Tia Fátima, temos que encerrar, temos que acabar, senão daqui a pouco a live cai. E aí, imagina não ficar Porque as gravado. pessoas, quando nós vamos, saímos para a obra missionária, que nem teve muitas pessoas que foi junto comigo para o Uruguai. Não porque estivesse junto, mas porque me ajudou, né? Então, Então, estavam junto comigo nesta obra. Então, a alma que eu ganhei lá, ela fez parte disso também. isso, exatamente. É maravilhoso. É E isso nós aí. temos que encerrar agora, É, mas isso. Eu vou pedir para você orar antes que eu derrube a live aqui. Gente, Deus abençoe vocês todos que estão aqui presencialmente, conversando, participando. E eu tenho certeza que essa live vai ser um divisor de águas na sua vida. Uma outra coisa que eu queria dizer é: segue aí a Fátima no Instagram, entre em contato com ela para saber um pouco mais sobre os projetos que ela falou, de missões, de Jaboque, de tudo isso. E participa, que você não vai se arrepender. Participe e ajuda também, tá bom? E eu vou pedir também se essa live fez sentido para sua vida, você que está assistindo ainda, porque teve gente que entrou e saiu. Faz um print aí agora, nosso aqui da live, e coloca lá no seu story, né? Nos stories lá, e marca lá a Fátima, marca lá o meu nome, e a gente vai repostar. Mas marca com uma frase ou uma palavra que chamou sua atenção nessa live. Não marca por marcar. Não printa por printar, né? O sentido é você printar aqui e marcar nos seus stories e falar o que te marcou nessa live. Para quê? Para que outras pessoas possam também ter vontade de assistir, né? Essa live vai ficar gravada e outras pessoas tenham vontade de assistir e entender todo esse propósito, né, do posicionamento que a gente está trazendo hoje, nessa quinta-feira aqui. Amém, gente? amém. Vai. Vou pedir para ela orar, vamos orar em nome de Jesus e o Senhor vai, né, fechar com chave de Quero ouro. te agradecer, Senhor, por esses momentos maravilhosos que passamos juntos aqui, falando sobre a tua obra, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é grande. Muito obrigado, Senhor. Gratidão por essa oportunidade. Senhor, fala aos corações, Pai, de cada um que assistir essa live, Pai. É que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para fazer para cada um que estiver aqui conosco e também que irão assistir depois, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Espera aí que eu vou fazer um print nosso aqui. Deixa eu só desativar o comentário. Pronto, agora vamos sorrir e vamos tirar uma foto também, que eu vou botar lá. Ah, pronto. Gente, Deus abençoe. Tia Fátima, obrigada pela presença, participação. Foi maravilhoso. E a gente continua se falando aí nessa jornada juntas aí. Amém? Sim. Gente, vocês que assistiram, Deus abençoe poderosamente. Que venha uma abundância do Senhor sobre a sua vida. E que você possa. Que essa live tenha ardido no seu coração e falado assim: eu vou ajudar. Vou ajudar uma obra missionária, vou fazer parte e vai ser bênção para sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo!